Então, antes da gente ir para outras equações que a gente consegue separar as variáveis também para resolver, vamos explorar isso aqui mais um pouco, essa solução da queda livre com atrito. Primeiro, aquele desenho que a gente tinha feito da queda livre sem atrito, né? Agora vamos fazer um parecido com atrito. O que acontece de diferente? Então, aqui T, aqui V. A gente já tinha observado que tem uma velocidade de equilíbrio, né? Que é justamente menos G sobre C. Então, se um corpo cai com essa velocidade, ele cai com velocidade constante. Ficou faltando as outras, né? E agora a gente acabou de ver. A menos desse aqui, transladando por essa velocidade de equilíbrio, são exponenciais negativas. Então, são curvas que fazem assim ou assim. Beleza? Então, a gente vê uma coisa, começa a perceber uma coisa bem interessante, que qualquer outra velocidade de queda parece tender para essa velocidade de equilíbrio. Como é que a gente verifica isso? A gente verifica isso calculando limites. Limite quando t para infinito. Então isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer bastante aqui, que é tentar entender o comportamento de soluções a longo prazo. Porque a partir do momento que você tem a solução explícita, o problema não termina aí. Na verdade, ele começa aí. Agora começa a ficar coisas interessantes. Você pode fazer perguntas interessantes a respeito desse movimento. Beleza? Então aqui a gente percebeu que são exponenciais negativas transladadas por essa velocidade de equilíbrio. A gente graficamente enxergou isso, a gente pode enxergar isso tomando limites também. O que acontece quando eu pego o limite dessa expressão? Ó, esse cara aqui não depende de t, né? E esse cara aqui? É a vezes uma exponencial negativa. Exponencial negativa, quando o tempo vai para infinito, exponencial negativa vai para zero. Né? Então, olha que interessante. Não importa o valor do A, sempre você vai tendendo para essa velocidade de equilíbrio. Tá? Então, nesse contexto, nesse problema, essa velocidade de equilíbrio também é, por causa disso, chamada de velocidade terminal. Então, isso mostra que quando você tem atrito as coisas são bem diferentes, né? E ainda bem, né? Porque, por exemplo, se você pensar uma gota de chuva caindo numa nuvem lá de cima, né? Se não tivesse atrito, a velocidade dessa gota ia, ia só ficar cada vez mais negativa, né? Quanto mais alto a gota saísse, ia chegar aqui na superfície da Terra e matar qualquer um. E aqui, a gente vê que, na verdade, isso não acontece por causa do atrito. Chega uma hora que a, a força do peso da gota equilibra com a força de atrito com o ar, e se ela começou a cair numa velocidade de queda muito rápida, que seria o muito negativo aqui, ela vai freando e vai parando nessa velocidade de queda terminal. Esses outros casos aqui é no caso que se tiver uma gota que sai para cima, por exemplo. Ela sai para cima, passa aqui a velocidade zero, né? Depois começa a cair, mas cai, mas vai freando. Beleza? Isso aqui numa gota de chuva é difícil de observar, mas vocês podem fazer esses experimentos, se já não fizeram, numa piscina. Pega uma bolinha de gude dentro de uma piscina, joga. Você percebe também que ela começa a cair, mas uma hora ela para de acelerar e fica em movimento praticamente velocidade constante. E isso aqui também é bacana, porque a partir disso você consegue medir esse coeficiente de arraste de um jeito bem simples. Simplesmente pega você quer medir o coeficiente de arraste de um fluido, pega um tanque grande dessa substância, joga um objeto ali, não importa a massa, porque aqui as coisas independem da massa, né? Mas, por exemplo, uma bola de gude,
e usa alguma câmera, um celular, para medir a velocidade de queda. A partir do momento que a velocidade de queda vira praticamente constante, essa é a velocidade terminal. E se você sabe gravidade, então você sabe o C. Tá? Então isso aqui dá pra gente, esse modelo de queda livre com atrito, dá pra gente uma maneira de medir o próprio coeficiente do modelo. Beleza? O que é bacana também, porque esses coeficientes de proporcionalidade, às vezes eles são difíceis de medir, né? Nesse caso não, mede experimentalmente. Beleza? E a última coisa bacana da gente ver nesse exemplo, na verdade tem várias coisas bacanas, mas mais uma coisa bacana que a gente vai ver é o papel desse A, né, da constante arbitrária. Lembra que na queda livre com atrito, a constante arbitrária era a velocidade inicial, né? Nesse caso aqui não é. Se eu quero saber a relação do A com a condição inicial, o que eu faço? Faço T igual a zero. Então aqui eu vou ter V0 de um lado. Aqui vai dar quanto? Velocidade de equilíbrio. Mais a constante A. Então o A não é a velocidade inicial. Está relacionado com a velocidade inicial, mas não é. Lembra que na queda livre sem atrito o A era igual à velocidade inicial. Aqui não. Aqui o A vai ser velocidade inicial menos a velocidade de equilíbrio. Isso aqui é a velocidade de equilíbrio, né? Então, menos a velocidade de equilíbrio. Ou se eu quiser escrever explicitamente. Beleza? Então é uma coisa importante. Nem sempre a constante arbitrária é a condição inicial. A condição inicial é essa daqui. E a constante arbitrária é essa daqui. Mas o que sempre vai acontecer é que a constante arbitrária está relacionada com a condição inicial. Beleza? Se eu botar isso de volta na solução geral, fica assim. Beleza? Outro jeito de escrever é aqui botar e aqui menos a velocidade de equilíbrio. Beleza? Eu vou deixar daquele jeito que eu quero fazer uma última coisa. E você olha assim, caramba, então enganaram a gente o tempo todo lá no ensino médio, né? Porque quando você coloca atrito, fica muito diferente de quando é sem atrito. E como é que é sem atrito? É muito mais simples, né? Aqui dali, sem atrito eu vou chamar atrito zero, V0, mas V0 pode ficar um pouco confuso. Vou chamar de V sem atrito. Era como? Era menos GT mais V0. Certo? Agora, com atrito fica esse bagulho aqui. Então, nossa, enganaram a gente bonito, né? Não muito. Olha só que legal. A gente pode fazer uma comparação desses dois movimentos, só que a comparação não é assim imediata, porque a diferença desse movimento para esse é que esse tem atrito e esse não tem, né? Então aqui eu posso pensar que nesse caso aqui o C0,
coeficiente de arraste, nesse caso C é diferente de zero. Uma maneira ingênua de tentar comparar seria pegar esse com um atrito e fazer o C igual a zero. Só que aí você estaria dividindo por zero, né? Não dá para fazer isso. Então, se eu não posso dividir por zero, qual a próxima coisa que eu posso fazer que é quase tão boa quanto dividir por zero? Pegar o limite quando o atrito tende a zero. Então vamos investigar como é que é o movimento com atrito à medida que o atrito tende a zero. Tem que fazer o limite quando C tende a zero dessa expressão. Tá? Então percebe que agora não é o T que está se movimentando. A gente fez um limite aqui atrás, que é o T que estava indo para o infinito. Agora eu estou pensando o T parado e quem está se mexendo é o C. De novo, eu não posso calcular esse limite simplesmente substituindo, porque vai dar divisão por zero, né? Mas o que eu posso tentar fazer é transformar isso numa indeterminação e usar a L'Hopital. Então vamos tentar fazer assim. Vou botar... Tem um pedaço aqui que não tem problema fazer o T tender a zero, que é esse aqui, ó. Vou reescrever assim. Vamos pegar V0 é elevado a menos CT. E aí depois G sobre C é elevado a menos CT. E aqui você pôs G sobre C em evidência. Aqui tem o menos G sobre C, então aqui vai ficar menos 1. Beleza? Ó, esse aqui dá para fazer o limite quando C tende a zero. Fácil, né? Porque esse aqui não tem divisão por zero. Fica V0 é elevado a zero, T elevado a zero é 1. Então sobra só o V0 mesmo. E aí o resto é calcular esse limite aqui. Desse outro pedaço. Bom, aqui o G não tem problema, G é uma constante, G sai. Fica só o limite de elevado a menos CT menos 1. E esse dividido por C eu vou botar aqui. Por quê? Porque ó, quando C vai para zero, aqui eu estou dividindo por zero, mas agora aqui também, né? Quando C vai para zero, isso aqui vai para 1, fica 1 menos 1, que é zero. Então agora virou uma determinação do tipo 0 sobre 0. E eu posso usar L'Hopital aqui. Aqui embaixo. Mas lembra que a L'Hopital, quem é a variável aí do limite? É C, né? Então, L'Hopital em relação a C. Então, deriva... Esse limite vai ser esse limite. Eu derivo o de baixo em relação a C. Dá 1. E agora, importante, a derivada do de cima, do numerador em relação a C. Dá quanto? Uma derivada assim, de exponencial, quem cai é quem está multiplicando a variável. Né? Se a variável é C, quem é que está multiplicando a variável C? Menos T, né? Então quem cai é menos T. Beleza? Agora isso aqui não é mais uma determinação. Eu posso calcular o limite simplesmente substituindo. Tá? Esse exponencial vai para zero. Então esse limite dá menos t. Então isso aqui fica menos gt.
que é a queda livre sem atrito. V0 menos GT. V0 menos GT. Então não enganaram tanta gente assim. Você fazer a aproximação sem atrito é uma boa aproximação para atrito cada vez menor. Beleza? O limite sem atrito. O limite do movimento com atrito. Quando o atrito vai para zero, dá o movimento sem atrito. Beleza? Massa. Então agora vamos... que a gente explorou bem essa queda livre com atrito. Vamos voltar e ver que essa técnica que a gente usou aqui para resolver a queda livre com atrito, essa técnica aqui de separação de variáveis, na verdade é uma técnica que você pode usar para resolver outros problemas. Então esse aqui vai ser um curso bem orientado a exemplos, e eu sempre vou focar muito no exemplo, em exemplos importantes como esse da queda livre, porque eu percebo que a matemática muitas vezes é ensinada sem exemplos, fica teorias gerais, e as teorias gerais sem exemplos não servem para nada, servem para jogar no lixo. Inclusive, o comum é o caminho oposto. Você tem um exemplo importante, como esse da queda livre com atrito, e desses exemplos surgirem as teorias, e não o contrário. Então a gente vai explorar bastante os exemplos, e não só os exemplos físicos, como queda livre, esse da queda livre, mas como os exemplos matemáticos, como esse daqui. É muito importante para vocês dominarem o conteúdo do curso, vocês dominarem esses exemplos, entenderem esses exemplos, propor para você mesmo outros exemplos. Então a gente vai gastar bastante tempo aqui nesse curso dos exemplos, e a ideia é que a teoria surja desses exemplos. Tá? E depois a gente volta para os exemplos para ilustrar a teoria. Beleza? Então, nesse exemplo aqui específico dessa equação, surgiu essa ideia de separar variáveis, e a gente vai ver que essa ideia de separar variáveis, na verdade, é uma ideia que se aplica em diversos outros contextos. A gente vai ver isso na próxima aula.